queridos alunos, olá, você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká, seja muito bem-vindo a mais uma super videoaula aqui pelo nosso canal. E aí, gostou? Hoje estamos aqui em Ritmo das Arábias, trazendo uma super videoaula para você neste dia. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, você que está prestigiando o nosso canal, você que curte as nossas videoaulas. Não se esqueça de deixar os seus comentários aqui. O que você está achando das nossas videoaulas? O que pode melhorar, ok? Então, deixe o seu comentário nas nossas videoaulas aí. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante, um assunto muito bacana, um assunto que cai bastante nos vestibulares. Falaremos sobre deslocamento de equilíbrio. Falaremos sobre o princípio de Le Chatelier. Por isso, essa aula é muito importante. Preste muita atenção, hein? Ok? E você já se inscreveu no nosso canal Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois se inscreva no nosso canal e receba as nossas atualizações semanalmente. Toda semana, uma videoaula diferente e importante para você, com assuntos muito bacanas. Você também pode nos seguir aqui no Instagram, @quimicandocomkaká. Maravilha, galera? Pois então, vamos começando a nossa videoaula de hoje falando sobre esse assunto fantástico, deslocamento de equilíbrio. Como nós vimos na aula anterior, o equilíbrio químico se estabelece quando a velocidade da reação direta iguala-se à velocidade da reação inversa em um sistema fechado. Tá? Ou seja, à medida que o tempo passa, a quantidade de reagentes vai caindo, a quantidade de produtos vai aumentando. Desta forma, a velocidade da reação direta vai caindo, a velocidade da reação inversa vai aumentando, até o momento em que as velocidades se igualam. Neste momento, estabeleceu-se o equilíbrio químico, que persiste indefinidamente, né? O que acontece se um fator externo atuar sobre este equilíbrio? Bom, ele vai promover o que nós chamamos de deslocamento de equilíbrio, que nada mais é do que toda e qualquer alteração na velocidade, ou da reação direta ou da reação inversa, provocando modificações nas concentrações de reagentes e produtos, levando a um novo estado de equilíbrio. Ok? Entendeu direitinho? Pois é, estas alterações são regidas pelo princípio de Le Chatelier. Este químico, estudando os equilíbrios químicos, descobriu que quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, ele se desloca procurando anular a ação, buscando um novo estado de equilíbrio. Então, o que seria este deslocamento? Seria, na realidade, uma alteração momentânea na velocidade da reação direta e inversa. Aumentando a velocidade da reação direta, ele tem que se deslocar no sentido de minimizar esse efeito, né? Para que a constante de equilíbrio se mantenha constante e um novo estado de equilíbrio seja atingido. Quais são os principais fatores que atuam no deslocamento de equilíbrio, que provocam o deslocamento desse equilíbrio e que nós vamos estudar nessa nossa videoaula? Primeiro fator, alteração na concentração de reagentes e produtos. Imagine lá que o sistema está em equilíbrio, aí nós adicionamos reagente, adicionamos produto, ou retiramos reagente, retiramos produto desse sistema em equilíbrio. O que vai acontecer? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Outro fator, pressão total sobre o sistema. E aqui, sobre sistemas gasosos, ok? Então, quando o equilíbrio é um equilíbrio gasoso, qual é a influência da pressão total sobre este sistema? Vamos entender aí qual é o tipo de deslocamento que isso vai ocasionar. E um terceiro fator é o fator temperatura. Como nós sabemos, a temperatura, uma alteração na temperatura,
terá uma influência tanto na reação direta quanto na reação inversa. No entanto, ela também provoca o deslocamento de equilíbrio. Vamos entender isso direitinho nesta nossa videoaula de hoje. E vamos começando bem! Vamos começando com o fator concentração de reagentes e de produtos. Vem comigo! Vamos então, Quimicando com Cacá, falando sobre deslocamento de equilíbrio aqui. Vamos agora estudar cada um dos fatores que vai provocar este deslocamento. O primeiro fator é o fator concentração de reagentes e produtos. Vamos nos lembrar que as reações elas estão ocorrendo num sistema fechado, né? Então aqui nós temos uma primeira reação acontecendo em sistema fechado. Aqui nós temos uma segunda reação acontecendo em sistema fechado. Estamos representando aqui A e B como reagentes, C e D como produtos, ok? Aqui uma terceira reação acontecendo em sistema fechado e uma quarta reação também acontecendo em sistema fechado. Muito bem. São 4 sistemas que estão em equilíbrio. O que isso quer dizer? A velocidade da reação direta e da reação inversa estão iguais. Lembre que o estado de equilíbrio se caracteriza pela igualdade de velocidades da reação direta e inversa. E esse estado de equilíbrio numa determinada temperatura, né? A temperatura também vai determinar isso, vai determinar a constante desse equilíbrio, o quanto tem mais produto ou mais reagente no momento que estabeleceu o equilíbrio, né? Esse estado de equilíbrio se mantém indefinidamente, até que um fator externo venha e provoque um deslocamento. Uma coisa importante a ser dita aqui é que esse deslocamento é momentâneo. Logo em seguida, um novo equilíbrio é atingido. Fica muito claro isso, hein? Então, não ache que o equilíbrio vai se desfazer, né? Ele sofre a alteração momentânea e logo se atinge um novo estado de equilíbrio. Isso diz o princípio de Le Chatelier, que é o que nós estamos estudando aqui neste deslocamento de equilíbrio, ok? Então vamos analisar aqui essas 4 situações. Em relação à concentração de reagentes e produtos. No primeiro caso, nós vamos adicionar reagente. Pode ser A, pode ser B ou pode ser os dois, não tem problema, tá? No segundo caso, nós vamos adicionar produto. Olha aí, C e D. No terceiro caso, nós vamos retirar reagente. E no quarto caso, nós vamos retirar produto. O que será que vai acontecer quando eu promover essas alterações aí no sistema? Bom, galera, é muito simples. Presta atenção, olha só. Na hora que eu adicionar reagentes, a quantidade de reagente aumentando, aumenta a quantidade, aumenta a velocidade da reação. Então, o deslocamento será daqui, da esquerda para a direita. Vai começar a formar mais produto. Por quê? Porque a velocidade da reação direta vai ficar maior. Ficando maior a velocidade da reação direta, olha o que acontece. A velocidade da reação inversa fica menor. Então, esta flechinha, que agora não está igual, né? Perceba, está indicando que momentaneamente a velocidade da reação direta está maior que a velocidade da reação inversa. Então ocorreu um deslocamento neste sentido. Olha aí, galera. Olha aí. Ocorreu um deslocamento nesse sentido. Por quê? Porque com a adição de reagentes, a velocidade da reação direta ficou momentaneamente mais rápida. Observa agora aqui, se eu adicionar produto, o efeito é o mesmo, gente. Só que no sentido inverso, né? Porque aumentando a concentração de C, aumentando a concentração de D, pode ser os dois ou pode ser um dos dois apenas,
Aumentando a concentração aqui, olha lá, a velocidade da reação inversa vai ficar maior. A velocidade da reação direta, então, vai ser menor. Então, é isso que vai acontecer aqui agora. Olha aí, a velocidade da reação direta será menor que a velocidade da reação inversa. Então, ocorreu um deslocamento de equilíbrio nesse sentido, ok? Se eu retirar A e B, o que vai acontecer se eu retirar A e B? Quanto menor a concentração, menor a velocidade. Então, eu vou diminuir momentaneamente a velocidade da reação direta. Então, olha aí o que vai acontecer aqui, gente. O mesmo que aconteceu em cima, hein? Olha aí. A velocidade da reação direta vai ficar menor. Por quê? Porque diminuiu a quantidade de A e B, ou de A, ou de B, ou dos dois, ok? Já a velocidade da reação inversa fica maior. E finalmente, se eu retirar C e D, eu vou diminuir a concentração C, vou diminuir a concentração de D, diminuindo a concentração dos dois, a velocidade da reação inversa vai ficar menor, né? Vai ficar menor. Consequentemente, a velocidade da reação direta vai estar maior. Para quê? Para compensar isso daí. Agora, veja só. Por que esse deslocamento de equilíbrio acontece? Ele vai acontecer para que a constante de equilíbrio, né? A constante de equilíbrio, o Kc, o Kp, ou as outras constantes que nós vamos conhecer nas próximas aulas, elas permaneçam constantes naquela temperatura. Então, o objetivo do deslocamento de equilíbrio é para minimizar a ação, é para fazer com que a constante permaneça constante. Por isso, um novo equilíbrio é estabelecido logo a seguir. Então, o deslocamento de equilíbrio tem esta função de manter o sistema em equilíbrio. Industrialmente é muito importante isso. Vamos imaginar, por exemplo, a produção da amônia, né? Vamos lembrar que a produção da amônia, ela se dá com N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Tá? Isso daqui é a produção da amônia. Imagine que eu tenho uma empresa para produzir amônia. Então não interessa que o sistema entre em equilíbrio. Então o que é interessante que eu faça? Que eu vá adicionando ao sistema reacional os reagentes e vá retirando os produtos à medida que eles são formados, à medida que eles são produzidos. Se eu for colocando reagentes, a reação direta sempre vai estar maior que a inversa. Se eu for retirando produtos, a reação inversa sempre vai estar menor que a direta. Então, eu não permito que o sistema entre em equilíbrio no sistema de produção, na minha linha de produção. Beleza? Então, esta é a aplicabilidade do princípio de Le Chatelier do deslocamento de equilíbrio. Veja que aqui, então, ó, o equilíbrio está deslocado no sentido de produtos para reagente, a velocidade da reação inversa ficou maior, e aqui a velocidade da reação direta ficou maior. Eu gosto sempre de falar o seguinte: quando você adiciona, você está favorecendo um lado. Então, caminhe para o lado do menos favorecido. Olha só a dica, hein? Você vai caminhar para o lado do menos favorecido para compensar. Então, se você adicionou aqui, você está favorecendo esse. Caminha para o lado daquele que foi desfavorecido. Aqui, se você adicionou produtos, você está favorecendo esse lado. Caminha para o lado do menos favorecido. Aqui, se você retirou o A e B, você está desfavorecendo A e B. Caminha para o lado daquele que está sendo desfavorecido. E aqui, se você retirou C e D, você está desfavorecendo esse lado. Caminha para o lado dele. Caminha para o lado que está sendo desfavorecido. Ok? Beleza? Entenderam a influência aí da concentração? Adicionar reagentes, adicionar produtos, retirar reagente, retirar produto no processo?
Pois então, vamos seguindo. Vamos agora falar sobre a influência da pressão total num sistema gasoso. Bora lá, galera! Para que consigamos entender o que acontece quando nós aumentamos ou diminuímos a pressão total de um sistema em equilíbrio, nós temos que nos lembrar da relação existente entre pressão e volume. Você se lembra? Imagine um êmbolo móvel, uma seringa. Quando você aperta o êmbolo, quando você empurra o êmbolo, o que acontece com o volume da seringa? Diminui. Só que no momento que diminui este volume, o gás que está presente ali dentro, se você segurar o êmbolo, e apertar, segurar a seringa, aprisionando o gás ali dentro, e apertar o êmbolo, na hora que você diminui o volume, você tem menos espaço para aquele gás, que vai estar então exercendo maior pressão. Então, quando você, olha só a relação, gente, quando você diminui o volume, você aumenta a pressão. Logo, volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Aumentou a pressão, diminui o volume, certo? Aumentou a pressão, diminui o volume. Nós vamos aplicar este princípio aqui no deslocamento de equilíbrio, para entender como é que a pressão funciona. Vem comigo, olha só. Aqui nós temos a reação de produção da amônia, N2 mais 3H2, formando 2NH3. Duas situações. Então nós temos aqui o sistema reacional, está fechado, sisteminha fechado, acontecendo, todos os participantes no estado gasoso, como vocês sabem, olha aí, gasoso, gasoso e gasoso, belezinha. Então eu vou pegar essas duas primeiras situações aqui para analisarmos. O que acontece quando eu aumento a pressão do sistema? Quando eu aumento a pressão do sistema, a tendência é diminuir o volume. Mas peraí, que volume? Se nós observarmos aqui, nós vamos perceber que existe 1 mol de N2 aqui, 3 mols de H2 aqui. Quando essa reação acontece, existe uma contração de volume, porque se produz 2 mols de NH3 do lado de cá, ou seja, o espaço ocupado acaba sendo menor. Então, nós temos do lado de cá, 1 mol aqui, mais 3, nós vamos ter 4 volumes aqui, 4 volumes aqui, 4 volumes aqui, 4 volumes, ok? Do lado dos reagentes. Do lado do produto, quando forma o produto, quando forma a amônia, nós já temos uma contração em 50% deste volume. Aí fica fácil, Vamos aplicar este princípio aqui, Vamos aplicar esta constatação experimental. Quando você aumenta a pressão, você diminui o volume. Ou seja, se eu aumentar a pressão de um sistema em equilíbrio, a tendência será diminuir o volume. O que vai acontecer? Aqui tem 4 volumes, lá tem 2 volumes, então eu vou caminhar para o lado de menor volume. Exatamente. Então olha só, caminhando para o lado de menor volume, a reação direta vai ficar maior e a reação inversa vai ficar com a sua velocidade menor. Então, eu vou produzir menor volume. Aumentando a pressão, eu vou caminhar, eu vou produzir menor volume. Então, eu vou deslocar para o lado de menor volume. Se o menor volume estivesse do lado de cá, estaria deslocando para cá, no sentido inverso, tá? Observe esse daqui, Mesma coisa. Agora eu estou diminuindo a pressão. Quanto maior a pressão, menor o volume. Quanto menor a pressão, maior o volume. Não é isso? Olha aí. Quanto
menor a pressão, maior o volume. É como se eu pegasse lá a seringa, né, que eu estou segurando assim com o êmbolo apertado, de repente eu puxo o êmbolo de volta, eu aumento o volume, aumentando o volume eu diminuo a pressão. Então, diminuindo a pressão, o que vai acontecer? Vai aumentar o volume. Então eu vou caminhar para o lado de maior volume. Onde é que está o maior volume? Está aqui. Então, ó, esta reação inversa, ela fica maior e a direta fica menor. Olha aí, galera. Tudo isso, repito, momentaneamente, hein? Então nós temos um deslocamento de equilíbrio, né, da inversa para a direta, de produtos para reagentes. Esta será a influência da pressão. Agora, tem alguns casos que aparecem, alguns exercícios de vestibular, que dá várias equações químicas para você em equilíbrio e pede para você achar as equações em que existe uma interferência, em que existe realmente uma ação da pressão nesse processo. É em qualquer reação que vai existir essa ação da pressão? Não. Primeiro, o sistema tem que estar gasoso. E segundo, os volumes de um lado e do outro têm que ser diferentes. Por quê? Vamos analisar essa situação aqui, ó. Nós estamos num sistema em equilíbrio, H2 mais I2, formando 2HI. Então, se você observar, você vai perceber o seguinte: do lado de cá nós temos um mol de H2, um mol de I2, então nós temos dois volumes do lado de cá, que está formando do lado de lá dois volumes, 2 mols de HI. Nós temos dois volumes aqui, dois volumes aqui. Se você aumentar ou diminuir a pressão, não vai ter influência nenhuma. Então, se você tiver o volume dos produtos igual ao volume dos reagentes, ó, não vai haver alteração no equilíbrio, não vai haver deslocamento de equilíbrio. Então, olha só, galera, dica do Kaká para vocês, hein? É fundamental que os volumes de reagentes sejam diferentes do volume dos produtos. Aumentou a pressão, caminha para o lado de menor volume. Diminuiu a pressão, caminha para o lado de maior volume. Beleza? Tá claro isso, gente? Então veja, lembra daquela empresa que nós falamos aí de amônia, né? Olha o exemplo que está aqui. Então, se nós pegarmos o gancho lá do primeiro fator, que é o fator concentração, o que você precisa fazer para produzir amônia industrialmente sem que o sistema entre em equilíbrio? Você precisa carregar o reator com reagentes, retirar, ó, os produtos à medida que vão sendo produzidos e manter o sistema em alta pressão, porque com alta pressão você vai estar sempre deslocando no sentido da reação direta, de maior para menor volume, ok? Belezinha? Tá claro isso, gente? Vamos então a mais um fator importantíssimo agora, hein? Que é o fator temperatura. Bora comigo! Pois bem, chegamos ao último fator que tem uma influência muito importante, muito significativa no equilíbrio químico, deslocando o equilíbrio também, mas tendo uma segunda importância. É o único fator que também altera a constante, seja ela Kp, seja ela Kc, ok? Então as constantes de equilíbrio, elas são influenciadas também pela temperatura. O princípio que nós devemos observar aqui é o seguinte: a primeira coisa que nós devemos perceber é se a reação é exotérmica ou endotérmica, no sentido direto e consequentemente no sentido inverso, né? Então olha só, vem comigo. Nós temos aqui N2 mais 3H2 formando 2NH3, da reação de produção da amônia que nós já observamos nos exemplos anteriores. Aqui,
Vou colocar aqui a amônia que está gasosa sendo formada também, o sistema gasoso, bacaninho, belezinha. Tá, então olha só o que acontece, gente. N2 mais 3H2 formando 2NH3, ΔH, menos 26,2. O que isso significa? O que isso significa, gente? Que a reação direta é exotérmica, ou seja, está liberando energia, né? Então, eu poderia até colocar aqui, ó, mais energia, está sendo liberado, está do lado dos produtos, a energia liberada, ok? Aqui também, mais energia que está sendo liberada aí, que é de 26,2 quilocalorias por mol de N2 consumido, para cada 3 mols de H2 consumido, para 2 mols de NH3 formado, ok? Então, este é o ΔH desta reação, menos 26,2 kcal, que indica então que esta reação é exotérmica. Vamos lembrar disso? Ó, ΔH negativo, ó, menor que zero, reação exo. ΔH positivo, maior que zero, reação endo. Tá aí, ó, não se esqueçam disso. Lembrando um pouquinho lá da termoquímica, hein, galera? Belezinha? Olha aí. Então, vamos partir do seguinte princípio aqui. O que acontece quando eu aumento a temperatura? Veja o seguinte. Aqui nós temos a nossa... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Velocidade da reação direta, velocidade da reação inversa. Velocidade da reação direta, velocidade da reação inversa. Pensa assim, ó. O aumento da temperatura, na realidade, ela favorece ambas as reações, porque aumenta o estado de agitação dessas moléculas, ok? Então, esse aumento significativo, ele vai estar contribuindo tanto para a reação direta quanto para a reação inversa, né? Quanto mais se agitam as moléculas, mais rápida se torna a reação. No entanto, ele vai interferir também na constante de equilíbrio. Então vai haver uma interferência na relação de concentrações, na relação de concentração de produto em relação aos reagentes. Então ela tem uma influência quando você tem um sistema em equilíbrio e você aplica uma determinada temperatura. Qual é a tendência? A tendência é que ela favoreça a reação que precisa de energia, precisa absorver energia. Então, quando você aumenta a temperatura do sistema, a reação que precisa receber energia para acontecer vai ser favorecida. E qual é a reação que precisa absorver energia para acontecer? É justamente a reação inversa, que vai ser, neste caso, a reação endotérmica. Então, veja que nós temos, no sentido direto, uma reação exo, no sentido inverso, uma reação endo. Olha aí, exo e endo. Então, qual é a reação que vai ser favorecida pelo aumento de temperatura? A reação endotérmica. Veja, 2NH3 mais energia, recebendo energia, vai produzir N2 mais 3H2. 3H2 mais 3H2 mais N2, ao reagir, vai produzir NH3 e liberar energia. Então, a reação que precisa de energia para acontecer é a reação inversa. Então, neste caso, o aumento da temperatura vai favorecer a reação inversa mais intensamente nesse processo do equilíbrio. Lembre-se que a temperatura está lá, agitando todas as moléculas de todos os dois lados, né? Tanto de reagentes quanto em produtos, enquanto e à medida que você vai aumentando a temperatura, isso vai aumentando também. Esta relação, ela vai sendo alterada, por isso altera-se o valor das constantes de equilíbrio. Mas ela acaba favorecendo um pouquinho mais a reação endotérmica neste processo. Então aqui nós teremos um deslocamento de equilíbrio que vai rolar assim. Então a reação endotérmica vai ficar mais intensa. Assim como se eu diminuir a temperatura, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma intensidade maior, então, da reação exotérmica.
e será a endotérmica que vai ficar menor. Na realidade, a endotérmica ela fica desfavorecida, então indiretamente a exotérmica é que vai ser favorecida, produzindo mais NH3. Então, perceba uma coisa interessante aqui, naquele processo industrial que nós estamos discutindo desde o comecinho da explanação, né, desde o comecinho desta videoaula, da produção da amônia, então quer dizer que para eu favorecer a produção de amônia, eu preciso de baixa temperatura. Ora, preciso de baixa temperatura, porque quanto menor a temperatura, mais eu vou favorecer a exotérmica aqui, ó. Então, nós vamos produzir mais amônio. Então, veja que se eu juntar todos os fatores para eu produzir amônia em uma empresa, eu precisaria adicionar produtos, retirar reagentes. Precisaria aumentar a pressão do sistema, que maior pressão desloca para o lado de menor volume. E precisaria, em relação à temperatura, manter a temperatura mais baixa. No entanto, eu tenho que entender que diminuindo a temperatura, o que vai acontecer? Nós vamos diminuir a velocidade de ambas as reações, né? Afinal de contas, você diminui o estado de agitação das moléculas. Então, o ideal no sistema reacional é fazer com que fique ali no meio termo, não tão alta, não tão baixa, uma temperatura que possibilite que a reação se processe com determinada rapidez, ok? Então olha só, em relação ao deslocamento de equilíbrio, gente, o que acontece? Aumenta a temperatura, favorece a endotérmica, diminui a temperatura, favorece a exotérmica do processo. Lembrando mais uma vez que essa pequena confusão que a gente normalmente acaba tendo em relação à temperatura se dá também por quê? Porque a temperatura ela vai ocasionar uma alteração nas concentrações de forma a alterar o valor da constante. Então, para cada temperatura, nós vamos ter uma constante de equilíbrio diferente. É o único fator que altera o valor das constantes de equilíbrio, seja ela Kp, seja ela Kc, seja ela qualquer constante de equilíbrio, outras que nós vamos aprender também nas próximas aulas aí. Veja que, por exemplo, aqui no caso da amônia, né, produzida, a 25 graus a constante é 6 vezes 10 elevado à quinta. A 200 graus, aumentei a temperatura, o valor da constante diminuiu, ou seja, isso demonstra que o deslocamento ocorreu no sentido inverso, né? Ou seja, eu favoreci a reação endotérmica e aí aumentou a concentração de N2 e H2, diminuindo a de NH3, olha para quanto foi, 0,65. Aumentei ainda mais a temperatura, foi para 0,011, ou seja, diminuiu ainda mais daqui, aumentou ainda mais daqui. Aumentei para 400 graus Celsius, foi para 6,2 vezes 10 a menos 4. Olha aí, a quantidade aqui vai ser muito pequena, aqui muito grande. E a 500 graus Celsius, 7,4 vezes 10 a menos 5 é o valor da constante de equilíbrio para essa reação. Beleza? Então, esta é a influência que a temperatura tem no equilíbrio químico e na reação como um todo. Na reação como um todo, o que vai acontecer? Ela vai alterar o valor das constantes e vai estar mexendo aí, né? Vai estar agitando. Se você aumenta a temperatura, você agita mais as moléculas, ela vai estar favorecendo a reação como um todo. Mas especificamente no equilíbrio, ela vai favorecer a reação endotérmica, aquela que precisa de energia para acontecer. Ok? Belezinha, galera? Uma pergunta que os alunos normalmente fazem, depois que nós explanamos sobre esse assunto, é a seguinte. Tem um capítulo que a gente para aprender especificamente sobre o catalisador, né? E o catalisador, será que ele tem alguma influência no equilíbrio químico? Será que ele altera de alguma forma o equilíbrio químico? Confira comigo. Passe de mágica, vamos falar do catalisador, né? Uma última
complementação nesta matéria, que é muito importante também, para você sacar bem esta parte de deslocamento de equilíbrio químico, hein? O que o catalisador faz, afinal de contas? É uma pergunta que os alunos sempre fazem. E aí, o catalisador, ele ajuda, ele desloca, ele não desloca? O que o catalisador faz, né? O catalisador, que é tão importante, a gente sabe que um catalisador, ele acelera uma reação química, ele faz ela acontecer mais rapidamente. Ele é uma substância que, quando adicionada, diminui a energia de ativação. Então, ele mexe com a energia de ativação de uma reação, fazendo que ela fique menor, então a reação ocorre mais rapidamente. Vamos entender a atuação de um catalisador num equilíbrio químico. Ele vai deslocar? Resposta: não. Ele não desloca o equilíbrio químico. Lembre-se que o catalisador é uma substância, hein? Do jeito que ele entra na reação, ele sai também. Ele não desloca o equilíbrio químico, ele não altera o valor da constante de equilíbrio, seja lá o Kc, o Kp ou qualquer outra constante. E ele acaba favorecendo ambas as reações. Não é verdade? Olha só, analisa comigo aqui no gráfico. Ó. Nós temos aqui reagentes formando produto sem catalisador. Essa é a energia de ativação sem catalisador. Aqui, ó, nós temos a energia de ativação com catalisador, ou seja, diminui a energia de ativação, a reação ocorre mais rapidamente. Só que esse catalisador, ele acaba favorecendo tanto a reação direta quanto a reação inversa. Ou seja, a velocidade da direta fica maior, a velocidade da inversa fica maior também. Então, nós temos, ó, reagente formando produto. Reagente, produto, formando reagente. Beleza? Reagente formando produto. Produto formando reagente. Ou seja, essa energia de ativação, ela diminuiu tanto para a direta quanto para a inversa. Então, ambas as reações acabam sendo favorecidas. Então, ele não tem influência nenhuma nesta reação, no aspecto do equilíbrio? Não. Mas, como ele provoca uma rapidez maior da direta e da inversa, ele faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Se demorava lá alguns minutos, 10 minutos, por exemplo, para que o sistema atingisse o equilíbrio, ele vai diminuir. Ou seja, o equilíbrio vai ser atingido num tempo menor que esses 10 minutos. Beleza? Entendeu a ideia? Então, catalisador não desloca o equilíbrio, mas faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, porque favorece a direta e a inversa. E percebam, ó, catalisador ele não vai, nesse caso aqui eu desenhei uma reação exotérmica, ele não vai alterar o ΔH da reação, tá? Ele só mexe aqui na energia de ativação mesmo. Beleza, galera? Por milhares de anos, os compostos de nitrogênio têm sido adicionados ao solo para aumentar a produtividade das safras de alimentos. Antigamente, o único modo efetivo era adicionar nitrogênio orgânico, isto é, adubo. No século XIX, tornou-se prática comum nos Estados Unidos e Europa Ocidental o uso de nitrato de sódio, NaNO3, importado do Chile. Em 1908, Fritz Haber, na Alemanha, demonstrou que o nitrogênio atmosférico podia ser fixado por reação com hidrogênio, formando amônia. A reação que Haber usou era N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. O ΔH desta reação é menos 92,4 kJ e o Kc 5 vezes 10 elevado a 8, a 25 graus Celsius. O processo Haber é hoje o principal processo não natural de produção de nitrogênio fixado no mundo, mas sua viabilidade depende da escolha de condições sob as quais nitrogênio e hidrogênio reagirão rapidamente para produzir amônia com alto rendimento. Com base nestas informações e na expressão da constante de equilíbrio, considere as seguintes afirmativas acerca da reação de produção da amônia.
O valor de Kc indica que a temperatura ambiente, a produção de amônia é favorecida. Número 2. Baixas pressões diminuem a produção de amônia. Número 3. Altas temperaturas aumentam a produção de amônia. Número 4. A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Muito bem, galera, vamos então à resolução deste primeiro exercício muito bacana que nós temos aqui, tá? Onde aqui descrevemos a reação da amônia, a reação de produção da amônia a partir do N2 e do H2. O ΔH desta reação negativo, então nós temos uma reação exotérmica. O Kc, 5 vezes 10 elevado à oitava, olha aí, então um Kc bem elevado, nós temos então uma grande produção de amônia aqui, ou seja, a concentração de amônia está bem elevada quando relacionada às concentrações dos reagentes N2 e H2 presentes no sistema, em equilíbrio, ok? Vamos lá então, primeira afirmativa. O valor de Kc indica que a temperatura ambiente, a produção de amônia é favorecida? Sim, nós temos uma alta concentração de amônia aqui no momento que atingiu o equilíbrio, por isso o valor do Kc é elevado. Então a primeira afirmativa está correta. Vamos à segunda afirmativa aqui. Olha aí, baixas pressões diminuem a produção de amônia? Vamos nos lembrar como é que rola isso, gente? Aqui nós temos 4 volumes, aqui nós temos 2 volumes. Desta forma, se eu aumentar a pressão, eu desloco o equilíbrio para o menor volume. Então, alta pressão favorece a produção de amônia. O que ele está dizendo aí? Baixas pressões diminuem a produção de amônia. Está correto? Porque baixas pressões alteram o equilíbrio no sentido inverso, tá? Então nós temos aí, favorece o equilíbrio no sentido inverso, baixas pressões. Então, a segunda afirmativa também está correta. Baixas pressões diminuem a produção de amônia, porque favorecem um maior volume, deslocam o equilíbrio no sentido de maior volume, que é o volume dos reagentes. A terceira afirmação, altas temperaturas aumentam a produção de amônia. Opa, olha aí, a reação ela é exotérmica no sentido direto e ela é endotérmica no sentido inverso. Vamos lembrar? Se você aumenta a temperatura, você favorece a reação endotérmica. Então, a afirmativa diz que altas temperaturas aumentam a produção de amônia? Não. Altas temperaturas diminuem a produção de amônia porque favorecem a reação endotérmica, que é a reação inversa, favorecendo então a produção de N2 e de H2. Logo, o terceiro item está incorreto. Então, está aqui, está errado. E o quarto e último item, o que ele diz no quarto item? A entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Será verdade, gente? Vamos lembrar? O ΔH é dado por H final menos H inicial. Para ser negativo, o H final tem que ser menor, não é? Ou seja, o H final tem que ser menor que o H inicial, para que seja negativo aí o ΔH da reação. A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes? Sim. Logo, a afirmativa 4 está correta. Então, as afirmativas 1, 2 e 4 são as corretas. Letra D, a resposta deste nosso primeiro exercício. Beleza, gente? Entenderam direitinho? Pois vamos então para o nosso segundo exercício. Põe na tela. O gráfico a seguir refere-se ao sistema químico H2 mais I2 produzindo 2HI, ao qual se aplica o princípio de Le Chatelier. Analise o gráfico e assinale a opção correta. Muito bem, galera, vamos então à resolução desse exercício, que agora mostra um gráfico muito bacana, um gráfico que demonstra o estado de equilíbrio. Olha aí, o que nós podemos analisar neste gráfico? A constância na concentração de H2, I2 e HI até este momento
indica um sistema em equilíbrio. Lembre-se, quando o sistema está em equilíbrio, as concentrações estão constantes. A partir deste momento, ou seja, a partir do instante T1, a gente percebe que houve um aumento na concentração de H2, ou seja, isso indica que H2 foi adicionado. Lembrem-se que quando nós adicionamos reagente, ocorre um deslocamento no sentido de formação do produto. Então, nós temos um aumento na concentração de HI, o que está demonstrado nesta parte do gráfico aqui. Então, HI aumenta, ao mesmo tempo em que, se aumentamos apenas o H2 deslocando para lá, a concentração de 2 vai diminuir, porque vai ser consumida com a velocidade maior da reação no sentido direto. Então, o gráfico demonstra que, num determinado momento, tempo T1, nós temos um aumento na concentração de H2, o que acarreta uma diminuição na concentração de 2, que é consumido no processo, e a formação de HI, pelo deslocamento de equilíbrio no sentido da reação direta, beleza? Então, dentre as alternativas aí, alternativa D, a adição de H2 em T1 aumentou a concentração de HI. Por que isso aconteceu? Vamos lembrar? Porque ocorreu um deslocamento de equilíbrio no sentido de formação dos produtos devido à adição do reagente. Ok? Pois é. E assim encerramos a nossa videoaula deste dia sobre princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, meu querido aluno, minha querida aluna, você que esteve conosco em mais esta super videoaula do Quimicando com o Kaká. Hoje falamos sobre princípio de Le Chatelier e deslocamento de equilíbrio. Voltaremos em breve com mais uma super videoaula para você aqui no nosso canal Quimicando com Kaká.